Boa noite a todos. São 8 horas, então vou começar em ponto aí para não acabar não passando do tempo. Se vocês estiverem me escutando bem, só se vocês não conseguirem me escutar, vocês me dão um alô para me interromper aí, pode abrir o som aí e me falar, caso tenha algum inconveniente aí do som. Mas a Maria já me falou que está muito bom, então vou dar sequência aqui. Valeu. Bom, o tema que eu vou tratar com vocês hoje é o Lean Manufacturing. Vocês já estão conseguindo ver a minha apresentação. Bom, Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, para vocês que ainda não sabem, algumas pessoas que podem saber podem falar, no final vou abrir para dúvidas. Quem quiser tratar melhor sobre o tema pode falar. O Lean Manufacturing nada mais é que uma metodologia que ele foi descoberta para se tratar de reduzir perdas no processo produtivo. Muitas das pessoas têm uma dúvida no começo, quando se escuta Lean Manufacturing, em pensar que ela se trata só de manufatura. Não. O Lean Manufacturing pode ser, como a gente vai ver em algumas empresas que usam essa metodologia, o Lean Manufacturing pode ser usado em diversas áreas, em diversos setores, tanto de remédios, quanto de alimentação, quanto de a própria manufatura, automobilística. Então, como você pode implantar esse tipo de metodologia é o mais variado possível. E muitas das pessoas perguntam o que é o Lean, do Lean Manufacturing. Mas, basicamente, em tradução livre, significa eliminar o desperdício. Só que é muito mais que isso. É uma filosofia que foi criada no sistema Toyota. Então, essa nova gestão que foi inspirada em boas práticas e bons resultados se deu a partir do pensamento de um engenheiro, o Taishi Ono, que eu vou falar mais dele, e ele percebeu que com métodos e ferramentas ele poderia reduzir perdas, reduzir gastos e eliminar desperdícios dentro do processo e tornar a visão para o cliente sempre muito melhor. Então, o que é o Lean Manufacturing em si? É uma metodologia empregada em qualquer área, ela pode ser empregada em qualquer área, eliminando desperdício nos processos, melhora a produtividade, eficiência e os custos das empresas. Só que aí as pessoas pensam, o que seria o desperdício? Então, o que é o desperdício? O desperdício nada mais é que tudo aquilo que não agrega valor. Hoje, nessa minha palestra, muito do que eu vou falar é em relação ao cliente. Então, tudo que é desperdício é tudo aquilo que não agrega valor para o cliente. Então, tudo aquilo que o cliente não vê como uma coisa benéfica ao produto que ele vai ter, ao produto que ele vai comprar, ao produto que ele vai consumir, se não for de valor para ele, ele não vai entender como algo bom. Então, ele vai entender aquilo como desperdício. Então, onde foi originado? Originado no Japão, na década de 50, foi as primeiras pesquisas sobre o assunto. Taishi Ono foi o engenheiro responsável por implementar essa metodologia na empresa, e a empresa que foi a pioneira nessas metodologias de implementação de redução de perdas e redução dos custos foi a Toyota. Muito se fala, né, do sistema Toyota contra o sistema Fordismo dessa época. E, basicamente, foi isso que aconteceu. Uma curiosidade interessante de falar do Japão, do sistema Toyota, como eles são rigorosos nessa parte de eliminar custos, eliminar despesas, eliminar desperdícios, é que na época em que foi comprado, em que a Toyota abriu o seu mercado para expandir e vender para fora do seu país, os Estados Unidos comprava remessas de carros, e lotes de carros. E na época, se enviar carros para outros países se dava por navio. Então, eles começaram a reparar que se eles demorassem o tempo que eles fabricassem um carro, até o tempo que demorava de navio chegar do Japão até os Estados Unidos, era um tempo muito demorado. Então, eles perceberam que parte da montagem do carro poderia ser feita durante esse tempo para não se perder tempo. Então, se elimina o tempo que se gastaria lá no Japão, na fábrica do Japão, e termina o acabamento, a finalização, a montagem do carro dentro dos navios.
E enquanto o navio vai até os Estados Unidos, era feito a finalização do carro. Então, isso é para vocês perceberem o quanto eles dão valor nessa parte de eliminar desperdícios, eliminar custos. Então, é isso que realmente agrega valor ao produto. É isso que realmente dá valor aos olhos do cliente. E para a gente tratar desse assunto, a gente trata muito da qualidade. E, basicamente, o que é qualidade? Qualidade, como uma das frases dele, é entender e atender as necessidades do seu cliente, seguindo padrões bem definidos, com zero defeitos, zero acidentes e zero desperdício. Aliás, zero defeitos, zero acidentes, zero desperdício é um dos lemas do Six Sigma, que, para quem não sabe, é outra metodologia muito eficaz na eliminação também de desperdício, mas é uma eliminação mais concêntrica dessas perdas. Então, basicamente, a qualidade se dá em 4 pilares, como eu falei para vocês. E repetindo a frase que eu falei, é entender e atender as necessidades do cliente, sempre escutando a voz do cliente, que basicamente a gente vai traduzir isso com métodos. Tendo metodologia bem aplicada, a gente consegue entender as necessidades do cliente para que ele não se arrependa da negociação que ele esteja fazendo, da compra que ele esteja fazendo, e você consiga entregar tudo aquilo que o cliente deseja, seguindo padrões bem definidos. E se seguindo padrões bem definidos, a gente só faz com pessoas, porque pessoas bem treinadas, pessoas bem capacitadas, elas conseguem manter um nível alto de excelência dentro da empresa, seguindo ferramentas próprias para se manter a qualidade lá em cima. Zero defeitos, zero acidentes, zero desperdício. Basicamente, isso daí vai ser feito com ferramentas. Ferramentas apropriadas, a gente consegue, que eu também vou mostrar, você consegue avaliar e analisar onde está sendo algum gargalo da sua empresa, para você conseguir esse zero defeitos, zero acidentes, zero desperdício. E realmente é um dos lemas da qualidade. E o fazer certo da primeira vez? Isso é um conceito que tem que estar intrínseco à sua empresa, porque para que você não desperdice o seu tempo, o tempo do seu cliente. Então, o retrabalho, nesse caso, ele é um dos grandes desperdícios de toda empresa hoje. Então, você tem que fazer o certo da primeira vez para que você garanta a qualidade do produto e garanta a satisfação do seu cliente. Para vocês terem terem uma ideia, a evolução do Lean Manufacturing ao redor do mundo, né? Quem adotou essa metodologia? Eu falei dos anos 50, mas até 1992 foram implementando, melhorando essa metodologia até que ela se tornasse um grau a ser repetitivo e aplicado em outras empresas. Começou na Motorola, a Motorola é a empresa que validou e inaugurou o Six Sigma, que é outro assunto. A Toyota, né, que deu origem ao sistema Toyota e ao Lean Manufacturing. A IBM, em 1992, em 95 já temos a Nokia, a Whirlpool, a John Deere. Em 2000 temos mais algumas empresas e até hoje temos aí algumas das empresas aí muito conhecidas, como Votorantim, ArcelorMittal, mas não para por aí. Essa é um pouco um gráfico antigo, mas hoje temos tanto rede de telefonia, tanto rede de alimentos, e por aí vai. Tem muitas empresas que adotaram porque realmente funciona essa metodologia de redução de custos. E quando se fala em Lean Manufacturing, toda metodologia tem um princípio, e a Lean Manufacturing se baseia em 5 princípios. Os 5 princípios do Lean Manufacturing, vocês podem ver nessa tela aí, que são o valor, o fluxo de valor, o fluxo contínuo, a produção puxada e a perfeição. Tendo feito esses 5 princípios bem feitos, você consegue maximizar o valor do seu produto, a fim de que isso seja algo que agregue valor para o seu cliente. Então, quando se fala de valor, o que é o valor? O valor é tudo aquilo que o cliente valoriza, ele está disposto a pagar e que está alinhado com suas necessidades. Vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor, uma empresa de bebidas alcoólicas, cervejaria. Tudo tem que ser aos olhos do cliente, ou seja, temos a fabricação de bebidas, temos a expedição de bebidas e o cliente. Isso são passos onde eu vou agregar valor ao meu produto. Então, eu vou ter fabricação de uma maneira bem grosseira, tá?
Então, a fabricação do meu produto, vou ter lá a fabricação da garrafa, vou ter a fabricação da cerveja, eu vou envasar, eu vou expedir ela, vou ter o transporte, então vou ter os processos internos dentro da fabricação, a expedição, o transporte para chegar até as prateleiras, as lojas, o supermercado, para chegar até o cliente. Só que o cliente não vê alguma dessas coisas como valor. O que ele enxerga é a fabricação e a expedição. Os processos internos e o transporte, ele não enxerga como valor. Porque o tanto de tempo que o transporte demorou para chegar ao supermercado não interessa a ele. Se foi feita alguma modificação no seu processo interno, não interessa a ele. Se chegou de trem, de navio, de avião, o que interessa são 3 aspectos que eu vou falar no próximo item, que agrega valor ao cliente. Então, essas partes, isso muito que vai se falar do que hoje. É tudo que está aos olhos do cliente. Se traduz muito que é o Lean Manufacturing. Ou seja, o que eu falei agora, né? O valor para o cliente significa benefícios recebidos menos os custos percebidos. Então, basicamente, é isso o que trouxe ali aquele desenho lá que eu tentei exemplificar para vocês. E qual que é o segundo princípio do Lean Manufacturing? Lean Manufacturing tem um princípio de fluxo de valor. Fluxo de valor, ou VSM, que é em inglês, ele é um mapeamento do que agrega e do que não agrega do início ao fim do processo. Então, ele contém as informações de etapa, entradas e saídas, processo, tempo de fabricação e setup. Dando exemplo bem grosseiro também para vocês, eu vou dar outro exemplo para vocês do que agrega valor em um produto ao cliente. Por exemplo, vamos falar de shampoo. Ao falar de shampoo, eu preciso saber de 3 coisas. Eu como cliente, você como cliente, qualquer pessoa como cliente. Eu preciso de preço, eu preciso de qualidade, eu preciso de disponibilidade. Sendo que o preço seria bom se fosse o mais baixo possível, a qualidade o mais alta possível, a disponibilidade tem que estar lá. Ele tem que estar na prateleira, então a disponibilidade tem que estar ok. Esse conjunto de características fornecem ao produto um valor agregado, que é isso que eu considero como valor. Então, eu vou ter o mesmo exemplo que eu falei para você, só que um pouco mais, um pouco melhorado, só que ainda assim muito grosseiro. Então, vamos supor que lá na etapa 1 do meu processo do shampoo, eu tenho a mistura do líquido, os processos químicos que ocorrem no reator, e tenho toda a mistura para ser feito o líquido que vai ser dentro dos plásticos. A etapa 2 é o envase dentro dos tubos de plástico do shampoo e com a mistura que foi feita na etapa 1. A etapa 3 é a expedição. E tem o transporte que aqui eu não vou considerar, como a gente já viu que isso não agrega valor ao cliente, até chegar a um cliente em potencial. No caso, o Cristiano Ronaldo. Aqui eu trouxe para vocês nesse desenho uma espécie de, grosseiramente repetindo, do tempo que cada uma leva, do tempo que cada procedimento leva dentro da fábrica. Então, por exemplo, a mistura leva-se 10 minutos. Do tempo que sai do reator de mistura até a parte de envasar, dando um exemplo, vamos supor que leva-se 20 minutos. O tempo de invase em um tubo, lógico que vai muito menos que isso, é de 10 minutos. O tempo do invase com a expedição, da mesma maneira, leva-se 20 minutos, e o tempo da expedição, o rótulo, o selo, onde ele vai ficar o lote, a fabricação e a validade do produto, vamos supor que também leve 10 minutos. Só que eu, como cliente, eu não enxergo isso. Eu, como cliente, eu enxergo isso. Aos olhos do cliente, eu enxergo que realmente o tempo que foi gasto na mistura valeu a pena. O tempo que gastou da mistura para o envase dentro da fábrica não me interessa. Gastou 20 minutos. O tempo já que gastou para se envasar o produto dentro do meu tubo de plástico, eu considero. Eu acho como valor. O tempo do envase para a expedição eu não considero. E o tempo para a expedição eu também considero algo que me agregue valor. Então, se você for avaliar isso como um total de tempo dentro da fábrica, um total de tempo que agregue valor ao cliente, nós temos uma diferença aí. Nós temos a diferença de 70 contra 30 minutos. E o que seria esse 40 minutos, toda essa diferença? Para o Lean Manufacturing seria total desperdício. Então, tudo aquilo que não agrega valor é desperdício aos olhos do cliente. Fluxo contínuo. Então, qual que é o fluxo contínuo? Como reparar essa metodologia, essas pausas,
Esse gargalo que você tem de 20 minutos, dando o exemplo do shampoo, de passar da parte da mistura para o invase, do invase para a expedição, o fluxo contínuo. Então, esse é outro princípio. Você tem que realizar atividades sem que haja perda do valor agregado, ou seja, produzir sem interrupções, gerando uma capacidade de produzir e entregar rapidamente o que o cliente precisa. Ou seja, um processo de cervejaria, como um exemplo citado também, é um exemplo de fluxo contínuo, um exemplo de medicação. Então, isso são exemplos que a empresa sempre tem que estar nesse fluxo. Outro dia eu estava vendo, o Madeiro faz isso também muito bem. Ele faz com a parte da panificação dos pães dele, a parte de hambúrguer. É um processo extremamente rápido e eficaz. Qual que seria o quarto princípio do Lean Manufacturing? A produção puxada. Nesse produção puxada, eu gosto de dar um exemplo da caixa d'água. Por quê? É produzir somente o que o cliente precisa e quando ele precisa. Então, somente o material vai ser produzido se houver o pedido do cliente. Então, vamos dar um exemplo da caixa d'água. Se alguns de vocês não sabem como funciona, a caixa d'água, na parte superior dela, existe uma boia. Então, existe a entrada onde vem a água da rua, que vem para encher a caixa d'água. E lá também possui a boia. Então, a partir do momento que essa água atinge o limite da boia, a boia sinaliza e fecha a parte da entrada e não se entra mais água para que não vaze. Depois, com o consumo das pessoas dentro da residência, dentro dos apartamentos, o nível da água desce e a boia, consequentemente, também desce, liberando a entrada de mais água. Então, basicamente, a produção puxada, eu gosto de dar esse exemplo, porque a boia, nesse caso, é o push da empresa que vai falar, agora está bom para a gente produzir mais um pouco, agora não precisa, porque isso evita o processamento desnecessário, de certa maneira, o estoque, isso pode gerar falhas, isso pode gerar defeitos, que isso também a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. E o que é perfeição? A perfeição é sempre buscada diariamente nas empresas que adotam o Lean Manufacturing, porque elas focam na eliminação progressiva dos desperdícios até que haja somente os processos que agregam valor ao cliente, até que aquele gargalo de 20 minutos se reduza a zero e todo o tempo de produção seja exatamente o tempo que agrega valor ao cliente. Isso é uma coisa, é um dos princípios difíceis de se atingir, mas ele é possível. Dentro de ferramentas, dentro de metodologia, dentro de cultura de empresa, isso é possível implementar dentro das empresas. E, em perfeição, eu não digo que essas empresas são perfeitas, mas eu digo que elas implementaram o Lean Manufacturing de uma maneira tão eficaz que hoje elas são referências. A Toyota teve vários recalls que ela teve que fazer com lotes de carro que deu defeito, deu defeito de aceleração ininterrupta. Então, várias empresas aqui, muitas das empresas não são tão perfeitas, mas elas atingiram um grau de excelência no quesito de manufacturing, por isso que eu coloquei elas aqui. Então, esses foram 5 princípios dessa metodologia japonesa derivada do sistema Toyota. Então, você às vezes me pergunta, tá bom, mas que benefício eu posso trazer isso para a minha empresa? Então, além dos que eu falei, eu gosto de separar alguns que são os principais. Eu separei uns 9 para vocês, como aumento de eficiência e produtividade, um ambiente de trabalho limpo e organizado, redução de custo, aumento do moral dos funcionários, isso é muito importante, porque quando você tem uma empresa enxuta, uma empresa que tem uma fabricação extremamente redonda, a pessoa sente a vontade de estar trabalhando lá e isso acaba não desmotivando ela dentro da empresa. Então, além disso, temos como redução inteligente do estoque intermediário, redução no tempo de entrega dos produtos, processos e serviços, uso inteligente das áreas e também melhoria na parte da ergonomia. Esses são alguns dos benefícios. Mas e aí, quando eu falo de desperdícios, quais são os principais desperdícios das empresas que podem ser sanados com esta nova metodologia que eu estou aqui apresentando para vocês? Eu selecionei 8 aqui para vocês. A metodologia Lean Manufacturing gosta de falar em 7, só que eu adicionei mais um, devido ao curso que eu fiz, eu adicionei mais as pessoas, e eu também achei muito importante realçar isso, e eu vou explicar por quê. Por que o transporte é um desperdício? Porque o transporte nada mais é que a
A parte que leva da saída da fábrica até o cliente, se isso for o mais rápido possível, isso seria de grande valia para o cliente. Por exemplo, você não costuma comprar, pelo menos eu, não costumo comprar produtos do AliExpress, porque eu sei que aquilo vai demorar uns 3, 4 meses para chegar, sendo que eu posso pagar um pouco mais caro numa loja americanas ou numa site internet qualquer, sendo que aquilo vai chegar para mim em 12 a 15 dias. Então, a demora, o transporte delongado não me agrega valor. Então, se você consegue eliminar esse desperdício, você agrega valor ao seu cliente, ao seu produto para o seu cliente. A espera. A espera é o tempo que o material fica esperando para ser processado por um equipamento, que pode gerar problemas como ocupação demasiada de espaço, aumentando o lead time, que é o tempo de entregar um produto, além de questões de segurança. Qual que é outro desperdício? Processamento desnecessário. É colocar no produto mais do que o cliente precisa. O cliente não pediu e não irá pagar a mais por isso. O que eu gosto de falar, é um exemplo meio grosseiro também que eu vou falar, por exemplo, se você vai comprar um carro, você gosta de um preto metalizado, você quer um carro novo, um preto metalizado. Só que ele fez um perolizado a mais, e isso não me agrega valor, porque vamos supor que eu odeio esse tipo de pintura. Então, aquilo não me agrega valor, eu não quero aquilo, e eu não vou pagar por aquilo. Então, às vezes você fazer algo a mais não é legal, não é bom, não é eficaz. Então, nesse processamento desnecessário, um dos lemas é aquele menos é mais. O excesso de produção. O excesso de produção é um puta desperdício, porque você produz mais do que o necessário, mais dos limites da sua empresa, você cria um grande custo para a sua empresa. Então, esse excesso de produção leva a outro desperdício, que é o estoque. Qual que é outro desperdício? O retrabalho. Retrabalho é qualquer perda de produção causada por produtos que precisam ser reparados no aumento dos custos, além de desperdiçar mão de obra. Causando aumento nos custos, além de desperdiçar mão de obra, desculpa. Quais são os defeitos? Os defeitos também é outro desperdício, são perda de material ou reparos necessários, aumentando os custos de produção, matéria-prima e mão de obra. Defeitos nunca é bom. O estoque. Produzir sem pedido do cliente para não deixar o equipamento parado. Esse desperdício pode gerar outros desperdícios. Por exemplo, você tem um put estoque, você não tem saída para aquela mercadoria, então você sempre tem que manusear ela, trazer, eu preciso de um estoque, só que ele está lá no fundo, então tira a parte da frente, pega lá no fundo. Essa movimentação de mercadoria pode gerar defeito, que aí pode gerar retrabalho, e isso, consequentemente, pode gerar desmotivação das pessoas. Isso também, consequentemente, entra para o oitavo que eu incluí desperdício, que é não valorizar as pessoas. Muitas das empresas podem acabar dando subjetividades, porque às vezes não acham as pessoas capazes, ou desvalorizando-se no ambiente de trabalho. Então, esse tipo de coisa causa desmotivação, e isso é ruim, porque a pessoa desmotivada, ela não trabalha bem. E isso pode gerar defeitos, pode gerar uma produção. Então, as pessoas, dependendo de como você trabalha com ela, pode ser um desperdício também. E quais são as ferramentas para que isso não ocorra? Quais as ferramentas que você pode utilizar para analisar a sua empresa, o seu negócio de uma maneira melhor, de uma maneira mais macro, para que você analise isso e consiga reduzir as suas perdas, reduzir os seus custos, reduzir os defeitos, para que ela tenha um aumento de eficiência, um aumento de produtividade. Eu vou trazer algumas, tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, eu vou trazer algumas aqui, algumas interessantes, como 5S. 5S é uma metodologia, uma filosofia japonesa que organiza a empresa para o melhor aproveitamento dos recursos e execução de tarefas, e resulta numa melhora da produção. Os 5 S são em japonês, como vocês podem ver aí, que são os sensos. Então, essa metodologia, essa ferramenta, na verdade, ela é muito boa para você deixar um ambiente muito organizado, você saber onde você pode, um produto que você tenha um estoque intermediário daquela peça, por exemplo, para você fabricar determinada peça, você precisa de outra peça para incluir nela, só que aí você não acha ela porque sua empresa está desorganizada e você compra mais. Então, essa compra a mais desse produto que você já tem é um desperdício. Você não está utilizando a sua empresa em máxima capacidade.
Então, esse 5S serve para sanar esse tipo de desorganização. O Gemba Walk. Gemba Walk é uma filosofia de chão de fábrica. É avaliar onde as coisas acontecem. Muitas das empresas usam gerentes, né, subgerentes, subdiretores, para que avaliem e utilizem o Gemba Walk como ferramenta para fazer um checklist, para fazer uma análise visual do que está acontecendo, para sanar alguma das dores que sua empresa está passando, alguma das dificuldades que sua empresa está passando e melhorar elas. Então, o Gemba Walk nada mais é que isso. O Kanban, aliás, é um método que eu utilizo. Método que balanceia o fluxo de produtos tanto na fábrica quanto em fornecedores externos e clientes. Elimina desperdícios do inventário da superprodução. Eu não digo que eu não tenho fábrica, mas eu digo que eu uso nos meus afazeres. Um Kanban é um método muito eficaz de você ver visualmente o que você tem a fazer, o que você está fazendo e o que você tem feito, porque é sempre importante você deixar o que você tem feito, para isso gerar uma motivação da sua equipe, ver uma lista de post-it, uma lista de cards que a sua empresa vem fazendo, para isso motivar elas a continuarem fazendo o que elas têm que fazer. Se você só pegar e estar no fazendo, você já eliminar ela, você não vê aquilo como um sucesso, você não vê aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O Kanban é muito interessante, eu recomendo. Diagrama de Chicago nada mais é que uma espinha de peixe, muito utilizado no ramo da melhoria contínua, leva em consideração a identificação da causa raiz do problema. Esse também é uma ferramenta japonesa, de origem japonesa, e ele se baseia e ele avalia e analisa e principalmente identifica a causa raiz do problema. Então, tendo a causa raiz do problema, você consegue ramificar isso, porque lembra uma espinha de peixe, para que você possa melhorar onde você está vendo que está sendo um gargalo na sua empresa. Fluxograma, muita gente conhece, nada mais é que uma representação gráfica do processo, seja ele qual for, muito utilizado na área de informática. O fluxograma serve para você sempre pôr um início e você chegar até o fim com diversas opções. Se aquilo leva para uma metodologia, sim ou não. Se não, leva para isso. Se sim, leva para isso. Qual a causa, qual a consequência? Um fluxograma é muito bom para isso. Analisar causa e consequência diretamente numa representação visual muito bem definida. Regra de Pareto. Regra de Pareto é o famoso 80-20. Então, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Ou, por exemplo, 80% da sua venda, do seu lucro, vem de 20% dos seus produtos. Então, quando você sabe analisar dentro da sua empresa com a regra de Pareto, você consegue dar foco e você redireciona a sua atenção ao que é lucrativo para a sua empresa, ao que é de mais assertivo do seu serviço. Se você não tem uma empresa de produtos, tem uma empresa de prestação de serviços, você analisa quais são os seus serviços que são mais assertivos. Então, a regra de Pareto serve muito bem para analisar esse tipo de gargalo também. O PDCA também é em inglês, as palavrinhas estão em inglês, mas é um método para auxiliar na gestão da rotina, com as etapas de planejar, executar, verificar e agir. Então, a ferramenta tem a missão de melhorar os processos para bater metas. Isso é outra ferramenta muito interessante, porque ela planeja as melhorias, executa testes, checa os resultados e age, ela implementa. Nada mais é que você não ficar na teoria, você tem que colocar em prática para aquilo surtir efeito. E o 5W2H, também em inglês, outro método eficaz na hora de avaliar a eficiência de um processo dentro da sua empresa. Então, você analisa dentro da sua empresa o que seria o objetivo, o porquê que seria o motivo, quem vai ser o responsável, quanto vai custar, como você irá fazer, quando irá fazer e onde irá fazer. Então, essas são as perguntinhas, né, que estão em inglês, e você também analisa a eficiência dentro do seu processo produtivo. Só que, para você implantar, nunca é fácil. Vou dar um exemplo. Você nunca consegue implementar que você vai conseguir agora, na próxima semana, estudar 6 horas por dia, ou você vai começar a correr todo dia, à tarde. Então, quando você deseja implementar, isso requer um esforço por parte da sua equipe, por parte de você mesmo, por parte da empresa em si. Então, toda mudança, toda nova rotina requer um esforço, requer
uma determinação por parte da equipe, por parte dos membros. Então, a implantação da metodologia do Lean Manufacturing não é diferente disso. Então, ela demanda, primeiro, que a vontade da empresa esteja em primeiro lugar. A vontade das pessoas que queiram mudar isso dentro da sua empresa, que queiram realmente eliminar os custos, eliminar as perdas, ela tem que estar intrínseca às pessoas, à empresa, ou nada mais do que você realmente sofreu uma perda muito grande. Então, as pessoas mudam quando ou precisam ou quando querem. O querem é muito difícil, você tem que implantar isso, deixar isso na cabeça das pessoas. Ou quando precisam é quando realmente acontece algo que você realmente precisa alterar isso na empresa. E quando você implementa, quando você implanta isso, na nova metodologia, você tem que seguir etapas. E isso é muito importante, porque se você não seguir as etapas, se você fizer tudo meio correndo, tudo uma por cima da outra, você não vê aquilo como um resultado promissor. Você começa a corrigir as falhas da sua má preparação das etapas da sua implantação. Então, as etapas têm que ser com a definição do responsável pelo Lean Manufacturing, tem que ser se for uma empresa grande, tem que se definir o responsável por isso. A etapa 2 é selecionar a equipe que apoia o programa. Isso é interessante, não pode ser uma equipe ao acaso, não pode ser uma equipe aleatória, tem que ser uma equipe que acredita naquilo, tem que ser uma equipe que apoia a nova metodologia. O terceiro passo é o treinamento. Você tem que treinar aquilo, você tem que treinar, você tem que pôr em prática as ferramentas, você tem que pôr em prática a metodologia para que o conceito, lembra lá dos pilares da qualidade, para que o conceito, isso entre na cultura das pessoas e da empresa. Qual que é o passo 4? Definir metas a partir do Lean Manufacturing para a empresa. Então, quando você implementou, você testou, então agora você abre novas metas. Se a empresa já tinha metas, então você abre novas metas para ver se aquelas metas que você definiu agora, se elas são possíveis de alcançar com a nova metodologia que você implantou. Definindo isso, você acompanha o processo. Acompanhando o processo, você consegue ver as falhas, os acertos, tudo aquilo que você precisa arrumar e aquilo que você precisa reconhecer. O reconhecimento dentro de uma empresa, o reconhecimento dentro de qualquer organização é uma coisa fundamental, porque você apoia as pessoas, você deixa elas motivadas. Uma empresa nada mais é do que feita por pessoas. Uma empresa não é uma PJ é feita por pessoas. Você não se separa isso. Uma empresa tem um comandante, tem os seus funcionários, tem os seus colaboradores. Então, você tem que acompanhar o processo e reconhecer aquilo que está sendo feito de bom. Entregar os resultados. Esse é o último passo. Então, quando você tem uma empresa grande, você entrega os resultados para um superintendente, para um diretor ou para o próprio dono. Quando você entrega os resultados, ele, avaliando aquilo que foi benéfico para o determinado setor, porque quando a gente trata de grandes empresas, é interessante você implementar isso em pequenos setores. Porque implementando em pequenos setores é mais fácil de falhar, mais fácil de corrigir e é mais fácil de acertar. Então, entregando os resultados e dando certo nesses mini setores, você tem confiança de que aquilo pode segregar, que aquilo pode aumentar, que aquilo pode expandir numa versão macro para a sua empresa, nos diversos setores que existem dentro da sua empresa. Se for já uma empresa pequena, se for ainda uma empresa pequena, você pode implementar na empresa como um todo. E por que eu digo ainda? Implementando o Lean Manufacturing de uma maneira geral, de uma maneira correta, de uma maneira assertiva, você entende que você consegue fazer com que o seu produto, a entrega do que você acredita ser o melhor produto que você tem, o serviço que você tem, ele seja de um valor extremamente fundamental para o seu cliente. Então, quando você implementa de uma empresa pequena, qualquer que seja, você tem um resultado dela na hora e você consegue ultrapassar alguns concorrentes em si, por si só, pela organização, pela falta de falhas que você vai ter no seu processo produtivo. Então, e o lucro que você vai ter fazendo isso, você vai eliminar perdas, você vai eliminar custos.
Então, esse lucro que você vai ter a mais, isso te deixa uma posição à frente para você usar isso e melhorar ainda mais os seus processos. Tem muita coisa que você pode melhorar. O Lean Manufacturing é o começo deles. Tem muitas coisas que você pode implementar na sua empresa para fazer ela crescer mais saudável, mais assertiva, mais lucrativa, mais redonda. Então, essa é a fundamental, desejo de você implementar um Lean Manufacturing na sua empresa. Então, aqui eu trouxe algumas dicas, eu acho que eu passei um pouco do tempo até, acho que eu errei aqui, ó. Eu trouxe algumas dicas aqui para vocês que poderem ver. Alguns livros, esse Começa pelo Porquê, muito bom, do Simon Sinek. Alguns modelo Toyota, sistemas de fabricação Toyota. É muito bom esses livros. O próprio livro do Taishi Ono, que ele fala do sistema de produção Toyota, além da produção em larga escala. E o The Founder, que é o filme que fala sobre a origem do McDonald's. Esse filme é muito interessante porque ele fala de uma maneira bem simplificada o que foi o sistema Toyota para eles. Então, uma cena muito interessante, eu não vou dar spoiler aqui, é a cena da quadra de tênis. Então, tudo aquilo lá ele fez de uma maneira que eliminasse tempo dentro da cozinha dele para que aquilo consiga estabelecer a nova metodologia de fast food. Então, a metodologia que os McDonald's, lá, os irmãos McDonald's conseguiram foi uma adaptação do sistema Toyota que eles conseguiram fazer para a empresa deles. Tá? Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma crítica, fazer alguma sugestão, estou tudo aberto aí. Vocês podem falar. Tá? Mas muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Dacel, ao espaço aí de eu poder falar um pouco sobre o que eu aprendi nesse tempo de faculdade. E é isso, pessoal. Alguém tem dúvida? Antes do pessoal aí começar a falar suas dúvidas, só queria agradecer em nome do Dacel pela palestra de hoje, foi muito proveitosa para todo mundo, acredito. Obrigada por vir aqui apresentar para a gente. Obrigado. Bom, ninguém mais tem dúvida, então é isso. Muito obrigado, pessoal. Agradeço o tempo aí que vocês despenderam aí em ficar aí escutando eu. Então, obrigado aí e até mais.